Capítulo 10, Daniel. Subtítulo: A visão de um homem vestido de linho. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Uma palavra verdadeira sobre um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada agradável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, eu estava à margem do grande rio, o Tigre. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e com um cinto de ouro fino de ufaz. Seu corpo era como o berilo, e seu rosto como um relâmpago. Seus olhos eram como tochas de fogo, e seus braços e seus pés como o brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Apesar disso, caiu sobre eles um grande temor, e eles fugiram para se esconder. Eu fiquei sozinho, contemplando a grande visão, e senti-me enfraquecido. Meu rosto ficou pálido e não retive força alguma. Entretanto, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo o som das suas palavras, fiquei em transe, com o rosto em terra. Então vi uma mão que me tocou e me levantou. Os meus joelhos e mãos tremiam. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te, pois fui enviado a ti. Depois que ele me disse isso, eu me coloquei em pé, tremendo. Então ele me disse: Não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Miguel, um dos maiores príncipes, veio em meu auxílio, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que acontecerá ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra e fiquei mudo. E um ser parecido com um homem me tocou os lábios. Então abri a boca e falei, e disse àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, estou aflito e desfaleço por causa da visão. Como pode o teu servo falar com o meu senhor? Eu já não tenho forças nem fôlego. Então o ser que parecia um homem voltou a me tocar e me reanimou, e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido, e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Ele ainda disse: Sabes por que eu vim a ti? Agora tornarei a lutar contra o príncipe dos persas. E, quando eu sair, o príncipe da Grécia virá. Contudo, eu te declararei o que está escrito no livro da verdade, e ninguém me auxiliará contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Capítulo 11, Daniel. Subtítulo: O futuro do Império Medo-Persa e da Grécia. No primeiro ano de Dário, rei dos Medos, eu me levantei para animá-lo e fortalecê-lo. Agora te declararei a verdade. Ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles, e, quando se fortalecer por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois, um rei poderoso se levantará e reinará com grande domínio e fará o que bem quiser. Mas, enquanto estiver no poder,
seu reino será desfeito e será repartido para os 4 cantos do céu, mas não para os seus descendentes. Tampouco será poderoso como antes, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Subtítulo: Conflitos entre os reinos do norte e do sul. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, e este será mais forte do que ele, e reinará, e o seu domínio será muito grande. Mas, depois de alguns anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte. Porém, ela não conservará o seu poder, nem manterá o dele. Naqueles dias, ela será entregue com os que a tiverem trazido, com seu pai e com quem a apoiava. Mas alguém da linhagem dela se levantará em seu lugar e comandará o exército. Ele atacará a fortaleza do rei do norte, lutará contra ela e será vitorioso. Ele levará seus deuses com suas imagens de fundição, com seus vasos preciosos de prata e de ouro, cativos para o Egito, e deixará de atacar o rei do norte por alguns anos. Ele atacará o reino do rei do sul, mas voltará para sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão um grande exército, o qual avançará arrasando tudo por onde passar. Então, voltando, levará a batalha até a sua fortaleza. Então o rei do sul se enfurecerá e sairá para lutar contra o rei do norte. Este lhe resistirá com um grande exército, mas seu exército será derrotado. Quando o exército for derrotado, seu coração se exaltará, mas, ainda que derrote milhares, não prevalecerá, porque o rei do norte voltará a enfrentá-lo com um exército maior do que o primeiro. Depois de algum tempo, isto é, de alguns anos, ele atacará com grande exército e fortes armamentos. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos do seu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Assim, o rei do norte virá, levantará torres de ataque e conquistará uma cidade bem fortificada, e as forças do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O invasor fará o que bem entender, e ninguém poderá resistir-lhe. Ele se firmará na terra gloriosa e a destruirá completamente. Ele virá com toda a determinação e força do seu reino, e fará um acordo com o rei do sul. Ele lhe dará a filha em casamento, para destruir o seu reino. Porém, isso não terá sucesso, nem será para sua vantagem. Depois disso, voltará a atenção para as ilhas e conquistará muitas delas. Mas um príncipe porá fim à sua arrogância e ainda lhe retribuirá com arrogância. Então ele voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Depois disso, será sucedido por um cobrador de tributos para manter a glória do reino, mas será destruído em poucos dias, e isto sem ira e sem batalha. Depois, este será sucedido por um homem vil, o qual não recebeu a honra real, mas virá em tempos seguros e tomará o reino com engano. E um exército arrasador será varrido diante dele, e este será destruído juntamente com o príncipe da aliança. Depois que a aliança for feita, ele agirá de modo enganoso e conquistará o poder com pouca gente. Virá também sobre os lugares mais férteis da província em tempos seguros, e fará o que seus pais nunca fizeram, nem os pais de seus pais. Espalhará entre eles a presa, os despojos e os bens,
e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Juntará força e coragem contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul sairá à guerra com um exército grande e muito poderoso, mas não resistirá, pois maquinarão planos contra ele. Até mesmo os que se alimentarem de sua comida o destruirão, e seu exército será varrido por uma invasão, e muitos serão mortos na guerra. Também estes dois reis terão o coração voltado para o mal, e falarão mentira assentados à mesma mesa. Mas a mentira não prosperará, porque ainda virá o fim no tempo determinado. Então ele voltará para sua terra com muitos bens, mas se rebelará contra a santa aliança e fará o que bem entender, e voltará para a sua terra. No tempo determinado, invadirá outra vez o sul, mas desta vez não terá sucesso como na primeira, porque virão navios de Quitim contra ele, que lhe causarão tristeza. Por isso voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que bem entender. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. Haverá forças ao lado dele que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação assoladora. Ele perverterá com engano os que tiverem violado a aliança. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e mostrará resistência. Os sábios do povo ensinarão a muitos, porém serão feridos pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo por muitos dias. Mas, quando forem feridos, serão ajudados com pequeno socorro, porém muitos se ajuntarão a eles com engano. Alguns dos sábios cairão para serem refinados, purificados e embranquecidos, até o fim do tempo, pois isso ainda será para o tempo determinado. O rei fará conforme bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá sobre todo Deus, e dirá coisas terríveis contra o Deus dos deuses, e será próspero, até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. Ele não terá respeito pelos deuses de seus pais, nem pelo Deus amado das mulheres, nem a qualquer outro Deus, pois se engrandecerá acima de tudo, mas em seu lugar honrará ao Deus das fortalezas, e honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis a um Deus a quem seus pais não conheceram. Ele atacará fortalezas seguras com o auxílio de um Deus estranho. Multiplicará a glória aos que o reconhecerem e os fará reinar sobre muitos. Eles repartirá a terra por um alto preço. No fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte virá como turbilhão contra ele, com carros e cavaleiros, e com muitos navios, e invadirá nações arrasando tudo por onde passar. Invadirá a terra gloriosa, e dezenas de milhares cairão, mas estes escaparão de sua mão, Edom e Moabe, e os principais dos amonitas. Ele estenderá o seu poder sobre muitas nações, e a terra do Egito não escapará. Ele se apossará dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o assustarão. E ele sairá com grande furor para destruir e aniquilar a muitos. Ele armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o glorioso Monte Santo. Apesar disso, o seu fim virá, e ninguém o socorrerá.
Capítulo 12, Daniel. Subtítulo: O tempo do fim. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Porém tu, Daniel, sela as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi que estavam em pé outros dois, um de um lado da margem do rio e o outro do outro lado. Eu perguntei ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o poder do povo santo tiver sido destruído, todas estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai-te, Daniel, porque estas palavras estão lacradas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão, se embranquecerão e serão refinados, mas os ímpios agirão com impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão, desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado, e a abominação assoladora for estabelecida. Haverá 1290 dias. Feliz do que espera e chega aos 1335 dias. Tu, porém, vai-te, até que chegue o fim, pois descansarás e receberás a tua herança no final dos dias.